Olá pessoal, estamos de volta aqui, aproveitando o momento que eu estou aqui na chácara da irmã Solange, que é da UFS, compartilhar um pouco com vocês as reflexões franciscanas que eu sempre tento trazer aqui para vocês. Eu estou buscando agora fazer uma forma mais didática, né? Sempre trazendo aí nas quartas-feiras essa parte franciscana. Tem outros vídeos sobre a espiritualidade carmelita, sobre a espiritualidade monástica, mas franciscano nas quartas-feiras, sempre aí lançando os vídeos às 8 da noite. Eu estou aproveitando esse momento aqui para deixar gravado alguns vídeos, porque nem sempre a gente consegue neste horário fazer uma transmissão ao vivo. 12ª exortação de São Francisco: conhecer o Espírito do Senhor. Assim se pode conhecer se o servo de Deus tem o Espírito do Senhor, se seu eu não se exaltar quando Deus realizar por meio dele algum bem, porque o eu é sempre contrário a todo bem, mas antes se considerar o mais desprezível e se avaliar como menor do que todos os outros homens. E a demonstração, esta aqui para os nossos dias, né? Esta aqui, vamos pensar assim, não é fácil, porque nos nossos dias, se a gente fala essa frase aqui, né? Essa que eu falei por último, olha só o que vai dizer Francisco. Considerar o servo que considera desprezível e se avaliar como menor dentre todos os homens e mulheres, né? Eita, isso aqui hoje é difícil da gente falar ou atingir isso, porque a nossa sociedade fala justamente o contrário. Você não pode sentir assim, né? Aqui nós temos que entender uma coisa. Primeiro, é necessário superar as neuroses básicas, né? Para a gente entender esse texto. Porque se eu ou você trazemos uma questão de baixa autoestima muito acentuada, esse texto é perigoso ser mal entendido, né? Francisco aqui está dentro da experiência religiosa, né? Então ele não está dentro de, não é nem uma neurose, não é uma espécie de autopiedade, não é um voltar o olhar para si mesmo simplesmente sem a luz de Deus, né? Não é um se considerar miserável no sentido triste, depressivo, não é nada disso, né? E aqui seria uma questão mais de tratamento psicológico que às vezes é necessário, né? Porque às vezes nós carregamos isso de família, de infância, passamos por alguns traumas e aí a gente precisa procurar um profissional, né? Um terapeuta, ou mesmo um padre mais qualificado, né? Tem que ter uma certa qualificação para lidar com isso, porque não é fácil. E quem passa por isso não se julgue, tenha paciência, mas procure também ajuda, né? Então, este é um primeiro ponto, ou seja, precisamos superar essas neuroses iniciais que de certa forma todos nós carregamos. Não tem como a gente falar assim, eu não tenho problemas psicológicos. Não, todos nós temos em algum grau, né? Vai diferenciar aí pela história pessoal, pela caminhada que cada um faz. Mas é preciso então superar isto, né, procurando ajuda, e a gente adentrar na questão espiritual religiosa, né? Porque esta experiência à luz de Deus, né, e à luz do Espírito vai revelar, né, que nós somos criaturas, nós somos deuses, não somos onipotentes, nós não somos o centro do mundo. E aqui é uma coisa, né? Hoje em dia nós somos ensinados a ser o centro do mundo. Tudo tem que girar em torno de mim mesmo, né? Todas as coisas, pessoas, tudo tem que ser feito no meu gosto. Imagina só que complicação, né? Então veja só um texto da Idade Média, uma fala de Idade Média muito mais avançada no sentido de desenvolvimento psicológico e espiritual do que a nossa modernidade, dita sábia, né? Não, não é sábia, né? É ignorante, né? Porque não sabe o básico das questões humanas e sem falar as divinas, né? Então, assim se pode conhecer o servo de Deus que tem o Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito do Senhor é quando ele se comporta desta forma. Se seu eu, né, aquilo que nós nos entendemos por nós mesmos, não se exaltar quando Deus realiza por meio dele algum bem. Talvez você fez uma pregação boa, né? Fez uma conferência boa, fez uma reunião muito boa com a sua FS, com a sua vida religiosa, né? Com a sua família, e você fica, nossa, né? Como eu sou bom.
E esquece que é Deus te dar tudo isso, né, que você tem. Né? Se você fez algo bom, ajudou uma pessoa, a pessoa está crescendo depois de um conselho, depois de uma formação ela foi buscar, foi Deus que fez despertar nela isto, né? Então vamos pensar nisso, não é? A gente lançou assim, fez a nossa parte como servos, mas se a gente acha que somos nós, sou eu que faço, sou eu que sou bom, né? Um dia a gente tem que cair do cavalo, né? Aqui uma imagem que não tem no texto bíblico, mas nós fazemos essa comparação, né? Nós precisamos cair por terra para realmente saber que a nossa condição ela é tendida ao mal. Então, se algo bom acontece em nós, essa espiritualidade franciscana está acima da questão de autoestima, porque se sente amado por Deus. Então, um dos passos de vencer a questão da baixa autoestima é justamente saber que nós somos amados por Deus. E sendo amado por Deus, Deus realiza essas obras em nós e para as pessoas, para a sua igreja. E se algo bom aí acontece, e acontece por obra dele, né, a gente precisa reconhecer a nossa miséria, né, que somos criaturas. Né? Reconhecer a miséria, sempre voltando no assunto que eu falei no início, não é ficar com falsa humildade, falsa piedade, não é nada disso. Nós podemos ser sim, né? Na medida que a gente pratica, a gente ter consciência da nossa autoridade naquele assunto. Mas reconhecer essa autoridade, ela é muito mais fecunda se ela estiver ligada à graça de Deus, à experiência de Deus. Nossa, como Deus está sendo bom para mim, de me ajudar nesse trabalho que eu estou fazendo. Por isso que eu agradeço, eu louvo, e que a vaidade, a prepotência, né, de achar melhor do que os outros, não suba, não se concretize na minha vida. A vaidade sempre está espreita, viu gente? Sempre. Algumas pessoas às vezes descobrem isso em si e assusta, né? Fala, não, mas como que eu vou falar? Eu tenho essa vaidade. Confia no Senhor, continua fazendo, né? Sempre volte para o Senhor, procure fazer tarefas e trabalhos mais humildes, e mesmo que a vaidade apareça, porque o joio e o trigo vai estar meio enrolados. E se a gente for esperar um estado de pureza, a gente não vai realizar, né, as obras do Senhor. Agora, se estiver muito intenso mesmo, aí talvez um diretor espiritual pode te ajudar nesse ponto, né? Então, porque o eu é sempre contrário a todo o bem. Então é nosso euzinho que constrói a imagem de nós mesmos, né, de ser bom ou não, né? A gente tem um falso eu, né, que não é o criado por Deus. E que normalmente a gente vive mais nesse falso eu do que no eu verdadeiro. Tá? Essa é a realidade mais concreta que nós temos. Não adianta a gente, não, eu não sou assim, te falta uma dose de autoconhecimento, viu? Se você dizer que não, eu não sou assim, é porque você está precisando de uma dose de autoconhecimento com urgência. Mas antes, né, em vez de exaltar, mas antes, se considerar o mais desprezível, porque o amor é tão de Deus, é tão grande que a gente se sente incapaz de corresponder a ele. É por isso que esse sentir desprezível não é uma autopunição, tá? Não é um estado constante de julgamento pejorativo, maldoso contra si mesmo. Não, porque aí seria um problema de nível aí, inicial psicológico, que eu já falei no início. Mas esse desprezível no sentido assim, perante essa luz tão grandiosa, né? Vamos imaginar o sol e nós somos a velinha, né? Então, essa vela não clareia, né? É muito fraca. Se não for ajudada por essa luz maior, né? Então a gente não vai enxergar direito. Se avalia como o menor de todos os outros homens e mulheres. Esse aqui é um ponto difícil também, porque aquelas pessoas que a gente não gosta, né? A gente sempre vai se autoavaliar como melhor, etc. e tal. Vamos pedir a Deus a graça, né, que Ele nos conduza para que a vaidade não suba a nossa cabeça. Tchau, paz e bem. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo continuamos refletindo sobre as admoestações aqui sempre às quartas-feiras às 8 da noite. Tchau.